Diz assim, Isaías capítulo 1, verso 1 em diante. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Nós sabemos que Deus, Ele deu a lei para o povo de Israel, para que ele pudesse andar nos caminhos de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas, como nós vemos, o que as Escrituras relatam, eles sempre se desviaram, sempre apostataram, sempre saíram do caminho da vontade de Deus. E Deus enviava os seus profetas para protestar contra o povo, para falar aos ouvidos do povo, para que o povo se voltasse para a lei de Deus, para que o povo se voltasse para os caminhos de Deus. E como fez-se mudança da aliança, o próprio Deus, Jesus Cristo, encarnou, deu a sua vida e trouxe as boas novas, o Evangelho. E como nós vemos ao longo da história também, a igreja que foi fundada por Cristo tomou outros caminhos, se desviou, apostatou, abandonou a fé. Como há profecias que dizem isso, e assim Deus enviava os seus servos para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo voltasse para o Evangelho, voltasse para a cruz. Então, irmãos, eu queria fazer um paralelo nesse texto. Quero ser rápido, porque não sou eloquente, não sou muito bom no meu vocabulário, minhas palavras são mínimas, e eu quero ser direto ao ponto. No verso 2, onde a palavra de Deus diz, isso é Deus falando: ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O que Deus está dizendo? Eu criei filhos, eu escolhi um povo, eu chamei cada um de vocês, eu sustentei, criei, trouxe do mundo. Exalceis quer dizer, glorifiquei, não com bens, mas olha para as nossas vidas como nós éramos no mundo, bêbados, prostitutos, mentirosos, adúlteros, e olha a mudança que Deus fez hoje para a nossa vida. Deus nos deu dignidade, Deus cuida de nós, como Ele diz, criei filhos, dei emprego, cuidei, providenciei, sustentei, estou cuidando. Mas o que Deus diz? Mas eles prevaricaram contra mim. Eles fizeram o quê? Eles estão faltando com o seu dever, com a sua obrigação. Deixaram de cumprir a sua obrigação de guardar a minha palavra, de louvar o meu nome, de fazer os cultos para a minha glória. Então, faltar com a obrigação, ou seja, Deus compara como adulterar. Porque Deus compara a igreja como a noiva do Cordeiro. E quando nós faltamos com a nossa obrigação, estamos prevaricando, nós estamos adulterando contra Deus. Estamos pecando contra Deus. Estamos nos prostituindo contra Deus. Como, irmãos? Nós nos prostituímos quando nós dividimos a nossa adoração, que é para ser diretamente a Deus, com outras coisas.
com ocupações. Claro que nós temos a obrigação de trabalho, de outras coisas, mas quando nos ocupamos com outras coisas e deixamos Deus de lado. Hoje pela manhã, irmãos, não estou falando isso para me gloriar, mas eu estou dando um exemplo. Hoje pela manhã, estávamos aqui, a gente tem um corpo de obreiro, há diáconos, a cada um na sua responsabilidade, mas pela manhã tinha poucos aqui. 2 irmãs varrendo a igreja, limpando a igreja. E o que acontece? Uns ajeitando a responsabilidade dos obreiros, o diácono que há na escala, estão faltando com o seu dever, estão faltando com as suas obrigações. Não, irmão, mas eu passo a semana já me acordando cedo para ir trabalhar. Então Deus está em segundo lugar na vida dessas pessoas. Deus está em segundo lugar nas nossas vidas quando deixamos de vir para o culto para dormir mais, quando deixamos de vir para o culto para fazer outra coisa. Então Deus não está em primeiro lugar na vida dessas pessoas. Hoje de manhã, irmãos, eu estava limpando essas cadeiras, como eu sempre digo, limpar as cadeiras, limpe para a glória de Deus. Eu comecei a limpar a cadeira e deu aquela alegria no meu coração, e eu dizer, limpando essa cadeira como se fosse o próprio Jesus que viesse sentar nela aqui hoje, como se eu fosse receber o próprio Senhor hoje se assentando nessa cadeira para participar do culto, com alegria, não por obrigação, não para se mostrar, mas para Deus, como eu sempre dizendo. Então, nós estamos faltando com o nosso dever, nós estamos faltando com as nossas obrigações, nos nossos momentos de orações, nos nossos momentos de busca, de leitura, de dedicação a Deus. Nós temos que trabalhar, temos os nossos afazeres, estudar, mas temos que ter o nosso momento com Deus, a nossa intimidade, a nossa comunhão, buscar a presença de Deus, cultuar a Deus não só aqui, irmãos, mas cultuar a Deus lá fora, no trabalho, na casa, em rua, onde tiver, cultuar a Deus no nosso momento ali a sós com Ele, na intimidade. Mas nós estamos faltando com os nossos deveres, nós estamos faltando com as nossas necessidades, e Deus protesta, não é eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, não é homem que está falando, não era Isaías, é Deus que está falando. Fala o Senhor, criei filhos e exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. Então hoje é triste ver que a igreja não tem mais compromisso, a igreja não cumpre mais com o seu dever, a igreja não cumpre mais com as suas responsabilidades de evangelismo. Os diáconos, os obreiros, os membros não tentem mais prazer em vir adorar a Deus. É apenas, irmãos, eu não sei, apenas como se a gente, só religiosidade, vem para o culto só por vir, hoje é dia de culto. Não sente aquela alegria, não sente o prazer, não sente a vontade de ir, eu vou estar ali, eu vou cantar. Mesmo que a gente não tenha coragem de abrir a boca, mas cantar em espírito, orar em espírito, estar ali louvando a Deus. Então nós estamos faltando com as nossas obrigações. Nós estamos faltando. Aí a pessoa pode dizer, o irmão quer falar o quê? O irmão só está uma vez no culto. Irmão, infelizmente o meu trabalho não dá. O meu trabalho não permite que eu venha. O mais cedo que eu chego em casa é 7 horas, 6h30, até 8 horas da noite. Não tem como eu vir. Mas Deus sabe do meu coração. Não estou querendo ser melhor de que ninguém, mas Deus sabe do coração de cada um. Não estou dizendo que eu sou um exemplo, porque eu também falho com Deus. Eu também falto com Deus. Essa palavra é para mim, irmãos. Quando eu chego em casa cansado, e às vezes eu saio ansioso do trabalho, pedalando na minha bicicleta para chegar em casa, para querer ter um momento com Deus, e muitas vezes quando eu chego, esfria o corpo, bate o cansaço e eu não faço. Estou faltando com o meu dever, estou faltando com as minhas obrigações. Muitas vezes eu chego em casa cansado, tomo um banho, janto e me deito de tão cansado. Não oro, não leio, não busco, estou em falta. É como eu disse. Então ele diz, criei filhos, tirei eles do mundo, dei dignidade a eles, dei um emprego, estou cuidando, e eles estão prevaricando, eles estão faltando com o seu dever. E Deus dá um exemplo aqui. Não, vamos só para Jeremias capítulo 8 aqui. Jeremias capítulo 8, versos 5 ao 9. A palavra de Deus diz assim: porque pois se desvia este povo de Jerusalém, estou trazendo para nós, com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto,
Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Só aqui, irmãos, olha o que Deus está dizendo. Eu quero atentar aqui só para o verso 6, onde ele diz: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Muitas vezes nas conversinhas, irmãos, Jeremias 8, 5 ao 7. Ele diz: meu povo muitas vezes participam de conversas que não me agradam. Eu trabalho com pessoas ímpias, irmãos, e tem hora que você não vigiar, você entra na conversa. Eu trabalho lado a lado com motorista e outro ajudante todos os dias. Todos os dias eu ouço coisas absurdas. Eu vejo coisas absurdas. E muitas vezes, se a gente não vigia, a gente está entrando na brincadeira. Então é difícil, é como o diácono Gilmar disse: o diabo trabalha com palavras. O diabo trabalha na mente, com influências. Coloca pessoas na nossa vida para nos corromper. Então é uma prova, irmãos. Mas eu quero atentar só para isso aqui, como ele diz, ó: não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu. Muitas vezes nós pecamos, irmão, diariamente. Fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas ele diz: não, o que é reto e ninguém há que se arrependa da sua maldade. Muitas vezes nós não nos arrependemos. Nós estamos endurecidos a tal ponto que o pecado ele não incomoda mais. E ainda chegamos diante de Deus às vezes para nos justificar: o que fiz eu? Quando Deus nos repreende, quando Deus nos castiga, a gente vai querer culpar Deus, julgar a Deus. Ah, eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, sempre nos justificando. Eu errei por causa disso. Isso não é justificativo, irmãos. Nós pecamos porque nós não somos vigilantes. Nós pecamos porque nós somos desobedientes. Nós pecamos porque nós procuramos tudo aquilo que nos agrada, mas não o que agrada a Deus. Nós procuramos sempre os nossos prazeres, as nossas vontades e as de Deus depois, se der. Que fiz eu? O que nós fazemos? Eu ia até ler nesse texto, mas para ganhar tempo, a gente pode até comparar com a parábola do fariseu e do publicano, quando ele chega diante de Deus, orando, se justificando, jejum 2 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Não sou como esse publicano. Quantos de nós chegamos diante de Deus desta forma, mas não chegamos como publicano, batendo no peito? Quantas vezes nós já nos ajoelhamos e pedimos a Deus: Senhor, nos perdoa. Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Senhor, me perdoa porque eu sou falho. Quantas vezes você não consegue nem levantar a cabeça para olhar para cima e clamar por misericórdia? Assim foi esse homem, irmãos. Muitas vezes, irmãos, se nós tivéssemos mesmo reverência, temor a Deus, não que aqui seja um lugar sagrado ou santo, mas devemos ter reverência. Nós entraríamos daquela porta para cá com temor, irmãos, com reverência. Hoje eu limpando as cadeiras, irmão, é triste eu vendo as cadeiras tudo riscada. Os irmãozinhos ficam com a canetinha riscando a cadeira e sem reverência. É falta de temor. É falta de respeito com Deus. Você olha e pode olhar, algumas cadeiras estão riscadas. Fora outras coisas, irmãos. Então o que fiz eu? Muitas vezes nós nos justificamos. Pecamos lá fora e não sente mais nada. E se acontece: ai meu Deus, por que está acontecendo isso? Por quê? A palavra de Deus diz: de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Senhor, está acontecendo isso porque eu sou falho, porque eu sou rebelde, me perdoa. Eu vejo o profeta Jeremias clamando: Senhor, nós pecamos contra ti. Jeremias. Eu vejo Daniel suplicando pelo povo e dizer: Senhor, nos perdoa, nós pecamos contra ti. E nós que não somos dignos de nem lavar os pés dos homens desses, não chegamos diante de Deus nos humilhando, nos confessando. Por quê? Porque nós estamos acostumados em ouvir mentiras, a ouvir apenas de um Deus que é bonzinho, de um Deus que só que cuida de nós, de um Deus que está ali só para nos guardar, nos abençoar, nos proteger. Não, irmãos. Deus quer ser honrado, temido, reverenciado, respeitado, obedecido.
Eu vou dar um exemplo de um homem, Jó capítulo 1. Esse eu quero ler, irmãos. Jó capítulo 1. Onde o próprio Deus dá testemunho desse homem. Jó capítulo 1, do verso 6 em diante, ele diz assim: E vindo um dia em que os filhos de... Glória a Deus. Verso 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. O próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus fala de Jó. E olha o que foi que Deus permitiu que acontecesse com Jó, irmãos. Será, irmão, se Deus tirar alguma coisa da gente, a gente vai dar glória a Deus? Será que Deus tirar alguma coisa da gente, a gente não vai murmurar contra Deus? Será que se Deus me tirar do emprego, permitir que eu perca o emprego, eu não vou estar murmurando contra Deus? O que foi que eu fiz? O que fiz eu? Será que se Deus tirar algum de nossos filhos, Jó perdeu 10 num dia só, tirar um de nossos filhos, a gente vai, seja feita a tua vontade? Eu estou falando isso de mim também, irmão, não estou falando só dos irmãos não. Será que se Deus permitir que a gente perda o carro, a moto, o transporte, a gente vai se conformar e dar glória a Deus? Ou vai estar murmurando? E Deus permitiu que isso tudo acontecesse com Jó, até doença, irmãos. Mas o que mais me impressiona, que o próprio Deus dá testemunho de Jó, mas em Jó 42, olha as palavras de Jó. Jó 42, 2 em diante diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Versos 5 e 6. Com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, irmãos, um homem que Deus deu testemunho dele, reto, temente, obediente, se desvia do mal, íntegro. O próprio Jó diz, chega diante de Deus e reconhece. Porque quando o homem se aproxima de Deus, irmão, quando o homem realmente tem um encontro com Deus, ele reconhece que ele é pó. Ele reconhece que ele não é nada. Ele reconhece que o Senhor, realmente eu só ouvia por ouvir falar. Só ouvia os pregadores pregando, Senhor, mas eu não te conhecia. Mas agora eu te conheço. Agora eu sei quem é o Senhor, porque por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso que eu me abomino, por isso que eu me desprezo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus é grande. Ele é Senhor, Ele não... Muitas pessoas chegam diante de Deus como se Ele não fosse Senhor, Ele fosse servo. Como se Deus só tivesse para nos servir. Não, irmão. Deus não está para me servir. Deus não está para me dar aquilo que eu quero. Deus está aqui na minha vida para fazer a vontade dEle, irmãos. Deus está na minha vida para que eu obedeça, para que eu... Deus quer ver obediência, Deus quer ver eu me desviando do mal, Deus quer ver eu perdendo, mas dando glória a Ele. Porque a gente não glorifica a Deus só com a boca, a gente glorifica a Deus, irmão, quando a gente perde alguma coisa e fica calado, quando a gente é confrontado e fica calado. É isso que Jesus diz, dá quando alguém te bater numa face, dá outra. Quando alguém te confronta, te humilha e tu se cala, isso é da outra face. Quando alguém te humilha, te quer pisar por cima de ti, passar por cima de ti, tu simplesmente se cala. Isso é da outra face. Então, esse é o nosso Deus, irmãos. Mas infelizmente nós não entendemos. Vamos voltar para Isaías capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, verso 3 ele diz: O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
A gente não conhece a Deus, a gente não entende as vontades de Deus, a gente não entende os propósitos de Deus. Deus sempre vai contrariar as nossas vontades, irmão. Deus sempre vai contrariar as nossas vontades, porque Deus sabe o que é bom para nós. Porque Deus sabe, se Ele der aquilo que nós pedimos, nós podemos nos desviar, nos afastar. Verso 4 ele diz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Eu quero aplicar isso aqui para a igreja. Para a igreja que se diz de Cristo. Não estou falando daqui 4 paredes, estou falando de nós, membros, pessoas, que nós somos a igreja. Individualmente para cada um. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, do povo que vive na prática do pecado, que está dentro da igreja, que se diz fazer parte da minha igreja, mas que vive na prática do pecado, na iniquidade. Como disse, a iniquidade, o pecado não incomoda mais. Não incomoda mais dizer um palavrão, não incomoda mais desrespeitar os outros, não incomoda mais desrespeitar a mãe, não incomoda mais desrespeitar o marido desrespeitar a esposa, os filhos desrespeitar os pais. Isso é normal. Quando um pai falar, o filho tem que calar a boca, por mais que ele esteja errado, o pai esteja errado. Como diz um pregador, morde a maldita língua e te cala. Como eu disse, essa é a vontade de Deus, que viemos a nos calar. Porque quando nós nos calamos, mesmo estando certo, Deus é glorificado. Quando nós sofremos afronta, não importa onde seja, Deus é glorificado. Quando você procura um dos frutos do Espírito Santo, ter o domínio próprio, se cala. Mesmo que venha 1000 coisas na sua palavra, na sua mente, mesmo que venha palavrão, que você queira, você se controla. Deus é glorificado. Da semente de malignos, dos filhos corruptores, daqueles que se corromperam, aquele que se tornou corrupto, daqueles que se diziam ser igreja e hoje se corromperam, se apartaram, se desviaram. Eu ia dar outro exemplo lá em 2 Timóteo 3, que fala dos tempos difíceis. Eu vou ler bem rápido para os irmãos, só para que os irmãos vejam. Os irmãos não precisam abrir. Só 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães. Hoje é triste ver a desobediência de filhos, tanto jovens quanto adultos. É triste ver um filho adulto que não respeita a mãe e o pai, que xinga a mãe e o pai, que ofende a mãe e o pai. Você vai prestar conta com Deus, porque é a palavra de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe. Um dia nós vamos estar diante de Deus e nós vamos ser cobrados por isso. Aí no dia que a mãe chegar a falecer, vai chorar: eu te amava não, porque se amasse honrava, respeitava. Porque a palavra de Deus diz que o amor é paciente, é benigno, não deseja mal. E ele continua dizendo: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Muitas vezes nós somos mais amigos das nossas vontades do que amigos de Deus. Temos mais relacionamento com pessoas do mundo do que com Deus. Temos mais intimidade com pessoas do mundo do que com Deus, e onde a palavra de Deus diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus diz: aquele que ama pai, mãe, filho ou mulher acima de mim não é digno de mim. Não estou dizendo que você não deva amar seus familiares. Acho que os irmãos são bastante maduros para entender. Devemos amar, cuidar, porque é a palavra de Deus. Respeitar, honrar. Mas Deus acima de tudo. Porque Ele também diz que nós seremos perseguidos e odiados até pelos nossos próprios parentes. Voltando para Isaías, ele continua dizendo:
deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, ou seja, abandonaram o Senhor, partiram, foram embora. Muitos de nós estamos aqui hoje, mas demos as costas para Deus, abandonamos Deus. Deus clama, Deus chama, não que Deus está se humilhando, mas por amor Ele nos chama. E muitas vezes nós não damos ouvidos à voz de Deus. Apenas mais uma pregação, apenas mais um culto, coração endurecido. E Ele diz: deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Que é blasfemaram, insultaram, rejeitaram. E muitas vezes nós insultamos a Deus. Nós rejeitamos a Deus quando não renunciamos, quando nos entregamos ao pecado, às nossas vontades. Nós rejeitamos a Deus, insultamos a Deus com a nossa vida, irmão. Com a nossa vida de pecado, de desobediência, de carnalidade, de brincadeira. Como o pastor disse uma vez, não há evangelho para jovem, é evangelho para adulto, o evangelho é um só. O que Deus pede de um irmão mais ancião, Deus pede de uma criança. Então não há isso, irmão. Então nós insultamos a Deus com a nossa vida, com as nossas brincadeiras. Não estou dizendo que a gente não pode brincar, uma brincadeira sadia, mas com aquelas brincadeiras carnais, como alguns vêm. Porque eu trabalho com pessoas que se dizem ser cristãs, que vão à igreja, mas falam palavrão, brincam com brincadeiras imorais. Isso é triste, irmão. Isso é um insulto a Deus. Blasfemaram. Vou dar só um exemplo em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que Pedro diz. Capítulo 1, verso 15 em diante, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sejam santos no falar, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16: porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Palavra de Deus. E o que é ser santo? Separado. Não tenho nada com esse mundo. Eu não devo me comportar como ele se comporta, eu não devo andar como ele anda, eu não devo falar como ele fala, eu não devo viver como o mundo vive. Eu estou aqui só de passagem. Verso 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor, em obediência, em respeito, durante o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos, não somos daqui, estamos de passagem. Estamos aqui para dar um testemunho. Verso 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Devemos valorizar o sangue de Cristo. Não que isso aqui seja o sangue dele, mas devemos reverenciar. Representa o sangue dele, o sangue que ele derramou para nos comprar, para nos perdoar. E muitos de nós não valorizamos. Como disse no começo, pecamos, não há dor pelo pecado, chega aqui, ceia e se torna culpado do sangue de Cristo, como diz Paulo. Voltar para Isaías 1, apressar um pouco, que o tempo está andando. Isaías 1 diz: blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, ou seja, desviaram-se, apartaram-se do Senhor. Mas um que eu pulei e eu queria voltar para lá, diz assim: ai da nação pecadora, no verso 4, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos. Jeremias 13, 10. Semente de malignos, a palavra de Deus diz assim: este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será também como este cinto, que para nada presta. Isso aqui é que Deus mandou Jeremias comprar um cinto, escondeu o cinto, e depois de um certo tempo ele foi pegar e o cinto estava deteriorado, destruído,
E Deus, ele usava assim, né? Falava por essas coisas, dava sinais. Mas o que eu quero dizer, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Hoje a igreja, eu falo no geral, nós também. Não é porque muitos de nós estamos aqui dentro, mas muitos de nós não concordamos com algum ponto da doutrina. Como eu já ouvi alguns citarem. Deus está dizendo, é palavra de Deus, este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras. Não querem ouvir. Como eu disse, muitos não querem ser repreendidos, exortados, repreendidos pelo Pai. Muitos não querem ouvir. Endurecem o coração, se irritam, vão embora. Outros ficam aqui, passou, mas continuam da mesma forma. Isaías 57. Vou começar só a ler, que eu quero só ler esses versículos, irmãos. Isaías 57:3 diz assim: Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoureira, semente de adúlteros e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, somente da falsidade? Que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos, nas pedras lisas do ribeiro? Esta é a tua parte, estas são a tua sorte. Sobre eles também derramas a tua libação e lhes ofereces ofertas. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Pessoas fazem sacrifícios, votos, essas coisas. Deus não se contenta com isso. Deus não tem prazer com isso. Como nós vemos dizendo, Deus se contenta com aquele que guarda e obedece a sua palavra. Jó era um homem rico, milionário, poderia oferecer sacrifícios. Davi também fala. Mas Deus deu o exemplo de Jó porque ele era reto, temente a Deus e obediente. Não porque ele fazia sacrifícios e dava as ofertas. Mas ele disse, é temente, obediente e se desvia do mal. Eu ia ler o texto de João, mas vamos voltar para Isaías 1. Verso 5. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus é puro de olhos, que Ele não pode contemplar o mal. Deus não suporta o pecado, Ele detesta, Ele odeia o pecado. Então quando Ele olha para as pessoas que vivem na prática do pecado, na prática da rebeldia, é como se aquela pessoa estivesse cancerosa, leprosa. Como Ele diz, porque sereis ainda castigados, se mais toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, doente. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas. Ele olha para as pessoas que Deus olha, como Ele diz em Apocalipse, da ânsia de vômito. É como se Ele estivesse olhando para cadáveres, pessoas mortas que vivem na prática do pecado. Estou falando de um geral. Vai para a igreja, vai para o mundo. Igreja somos nós, não estou citando a igreja lá fora. Porque é bom quando a gente prega para os outros lá fora, todo mundo gosta, aplaude. Mas quando é para nós, ninguém gosta. Eu estou falando da igreja no geral, todo membro, corpo, cada um de nós. Não estou falando de um pecado que a gente peca aqui e se entristece, ora e Deus perdoa. Somos pecadores, falhos, fracos. Mas eu estou falando daquela prática de viver na rebeldia, na desobediência. É isso que eu estou pregando. Só para encerrar, irmãos. Tinha outros textos que eu queria ler, mas só para encerrar, eu quero ir para Oséias 11. 11:7. Como eu disse, nós oramos, nós estamos aqui. Oséias 11:7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Não adianta nós clamarmos, não adianta nós orarmos, não adianta nós estarmos dando sacrifícios, ofertas. Claro que isso é necessário, como nós sabemos da necessidade, mas eu não quero entrar em negócio de dinheiro. Mas Ele está dizendo, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Qualquer coisa se afasta, vai embora. Não estou falando de ir embora se desviar para o mundo, mas aqui dentro da igreja. Muitos desviados, que estão longe da presença de Deus.
Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como a igreja lá fora. Clamam, gritam, gemem, choram, mas não exaltam, não dão glória a Ele. Não temem, não reverenciam. Então, irmãos, eu queria só trazer esse texto para que nós possamos ver, olhar para nós e ver que não está nada bom, irmãos. Deus não está satisfeito com os nossos cultos. Era outro texto que eu queria mostrar. Mas Deus não está satisfeito com nossos cultos frios, com as músicas que cantamos. Deus não, por mais que a música seja linda, mas se não é cantada de coração, a alma, aquela verdadeira adoração que Deus sonda lá no íntimo, Deus não se agrada. Quando fazemos, limpamos alguma coisa, fazemos alguma coisa, isso não está agradando a Deus. Agrada a Deus quando nós fazemos de coração. Quando nós obedecemos a Deus não por obrigação, mas por amor. Porque por obrigação, os judeus, o povo hebreu, eles guardavam a lei por obrigação. Alguns eram irrepreensíveis, mas o apóstolo Paulo diz, segundo a lei era irrepreensível. Mas não adianta, irmão, tem outro texto que diz, Paulo diz em Romanos 12, se eu não me engano, a respeito de Israel, eles são zelosos acerca da lei, mas não com entendimento. Então não adianta a gente querer ser zeloso por alguma coisa se a gente não entende que não tem que fazer tudo de coração, irmão. A gente tem que fazer por amor. Mesmo a gente estando cansado, mesmo a gente estando fraco, a gente faz por amor. Eu vou obedecer a Deus não com medo dele, mas porque eu amo. Eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, é para Deus, eu quero fazer. Então era isso, irmãos, que eu queria passar para os irmãos hoje. Não eu creio que Deus, porque eu não tenho nada. Então que nós, claro que Deus é misericordioso, mas nós não estamos agradando a Deus, eu não estou agradando a Deus, irmão. Uma pessoa não está agradando a Deus por estar aqui todo culto. Não está agradando a Deus por estar pregando, por estar orando, por estar fazendo isso, estar dirigindo alguma coisa. Agrade a Deus na obediência. Como Jó. É lindo quando eu leio Jó, os profetas. Eu amo ler o Velho Testamento porque eu vejo o temor, irmão, desses homens. Eu vejo a reverência desses homens quando eles chegavam em oração diante de Deus. Até na oração de Jeremias, como parece que ele está querendo colocar Deus na parede, mas não, ele está orando com temor, irmão, com sinceridade. Diz que nunca mais eu falarei no teu nome. Mas Deus sabe, irmãos, o quanto nós somos fracos, e é por isso que Ele nos traz essa palavra, que Ele quer nos levantar. Glória a Deus. Que Ele quer nos perdoar, quer nos trazer de volta para Ele. Nos trazer de volta ao primeiro amor, como a palavra de Deus diz. Uma coisa tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então que nós possamos, irmão, voltar ao primeiro amor. Voltar ao Evangelho, a viver com amor, fazer tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, nessa manhã, que nós venhamos a ver, irmãos, e entender que nós somos pecadores. Nós estamos participando disso aqui não porque merecemos, mas porque Jesus, Deus nos ama e deu seu Filho para nos comprar e nos perdoar. Então que nós venhamos a meditar nessa simples palavra que foi pregada. Venhamos a ver, olhar para nós, como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso examinar ninguém. Você sabe onde essa palavra falou com você, você sabe onde você está errado. Então não adianta, não, eu reconheço que eu estou errado, mas endurecer o coração, irmão. Tem que reconhecer, clamar por misericórdia e pedir, Senhor, quebranta o meu coração. Sou muito duro.